Isaías, capítulo 53, do versículo 10 até o versículo 12. Eu farei a leitura desses 3 versículos, mantenha a sua Bíblia aberta. Depois nós teremos alguns outros textos também, que nós iremos aí folhear as nossas Bíblias, né? Minha Bíblia, sua Bíblia. Mas eu quero primeiramente iniciar a mensagem dessa noite, e esse momento especial que Deus reservou para mim e para você, com esse pano de fundo, né? Foi hoje a ministração da ceia do Senhor, esse memorial. Nós estamos aqui então relembrando a morte de Jesus. E a mensagem dessa noite tem como título uma pergunta: por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Nós estamos vivendo um tempo, mantenha a tua Bíblia aberta aí, mas eu quero fazer essa reflexão. Nós estamos vivendo um tempo em que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, muitas vezes, ele é simplesmente desprezado. E para alguns até dispensável. Tanto faz como tanto fez. Será que esse sacrifício realmente foi tão importante? Como que a gente sabe que algo é importante para nós? Como que a gente sabe que algo ou alguém é importante para nós? Qual é a forma que a gente usa de medida para saber que alguém tem ao outro como importante? Ou que alguém tem aquela ação que recebeu como importante na sua vida? Como é que a gente mede isso? Pelo valor que a gente dá. Se nós não valorizarmos, nós não estamos de fato demonstrando consideração. Nós não estamos de fato mostrando que aquilo que a pessoa fez teve um real valor para nós. E com relação à morte de Jesus, cada vez que eu ouço uma pregação, ou alguém expondo, não vou nem chamar de pregação, ou alguém expondo que, não, ele vai te entender. Nós vamos ler textos aqui que você verá de onde eles tiram, né? Essas meias verdades aí. Quando eu olho para o sacrifício de Jesus e eu não dou importância, eu não estou valorizando o que ele fez. Ora, se eu terei outras chances depois que eu morrer, como alguém crê aí, né? Que vai voltar e pode passar por um novo processo. Por que Jesus então veio morrer? Por que Jesus então de fato foi enviado? Se não é para ser da primeira vez. Sendo que quando nós olhamos para a palavra de Deus com relação ao sacrifício de Jesus, nós vemos que é sempre colocado como única vez. Olha, uma vez entrou o pecado no mundo por um homem, mas também, outra vez, o pecado saiu por um outro homem, porque Jesus morreu. Quando nós vemos a questão de que Jesus morreu e ele está ali na assunção, ele está subindo aos céus, na frente dos seus discípulos, foi dito: este que vocês veem subindo, voltará outra vez. Não outras, várias. Não, outra vez. E levará a sua igreja. Nós então precisamos entender que o sacrifício de Jesus, por que ele morreu? Para ser único e válido de uma vez por todas. Não há desculpas para mim, para você, no sentido de, mas não foi dessa vez que eu venci tal situação. Hoje a palavra de Deus vai me mostrar e vai te mostrar que nós precisamos ter um zelo ainda maior com a vida que nós vivemos, com as ações que nós praticamos, com aquilo que nós até pensamos, em detrimento, ou porque valorizamos, ou porque damos importância ao sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, vai nos chamar a atenção com relação a isso. Então, Isaías 53, do versículo 10 até o versículo 12, nos diz assim: todavia, ao Senhor
agradou moê-lo. Eu vou começar de novo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, e contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos clamar a ação do Senhor mais uma vez nesta noite. Pai, nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo na mensagem no texto que foi lido nesta noite e a mensagem que será entregue à Tua igreja, ao Teu povo agora. Nós clamamos a ação do Teu Espírito, e esta palavra, que é viva, eficaz e poderosa, encontrará também nos corações, ó Deus, abrigo, e eles entenderão a Tua vontade, e eles entenderão a Tua palavra. Aqueles que se encontrarem, ó Deus, vivendo no centro da Tua vontade, que continuem, ó Deus, persistindo, que continuem, ó Deus, perseverando, mas aquele que nessa noite entender que precisa vir até o Senhor, ou mudar o rumo que estão levando em suas vidas, toca-os também profundamente nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós vemos pela história, nós vemos pela própria palavra de Deus, que foi lido aqui, especialmente no versículo 12, que foi por causa das transgressões que ele foi morto. Por causa do pecado que ele foi morto. Mas o pecado ocasionou a morte de Jesus, mas alguém deveria dar a ordem para essa morte. E lendo um livro do John Stott, A Cruz de Cristo, ele colocou uma situação muito interessante e que eu quero compartilhar com os irmãos, fazendo a leitura praticamente na íntegra do livro, né? Porque quando a gente fala do autor, fala o título, a gente dá o crédito, a gente pode ler, pode citar. Em que ele fez uma análise de como a crucificação aconteceu. A crucificação, primeiro, se deu assim: Judas o entregou aos sacerdotes, por causa da sua ganância. Ele queria dinheiro. A seguir, os sacerdotes o entregaram a Pilatos, por causa da inveja, porque ele estava com uma multidão que o seguia, e os doutores da lei, os sacerdotes, os homens que controlavam a religião, ficaram com inveja. Também Pilatos o entregou aos soldados, por causa da sua covardia. E por fim, os soldados o crucificaram. E olha que interessante, no capítulo 53, versículo 12 de Isaías, que a palavra diz que ele foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. No momento que ele estava crucificado, que estava crucificado com ele, ao lado dele, crucificado, um deles, um dos ladrões, se converteu ali, recebeu o perdão do Senhor Jesus, mas também essa palavra está dizendo dos transgressores pelos quais ele intercedeu, mesmo na cruz, que foram os soldados, quando ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Na verdade, todo este caminho foi percorrido. Este caminho, ele foi realmente feito.
Judas, depois os sacerdotes, depois Pilatos e por fim os soldados que o crucificaram. Mas nós vemos pelo versículo 10 de Isaías 53 que o Senhor, o próprio Deus, o Pai, o moeu. Eu já tinha ouvido isso. A gente fala, pelas suas pisaduras somos sarados, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Mas Deus, em sua justiça e santidade, não podia mais olhar para o homem e vê-lo coberto pela transgressão, pela culpa, pelo pecado. Imagine agora, sem querer assustá-lo, que eu quero que todo mundo dorme de noite, tá bom? Por favor. Mas imagine uma cena de um acidente, em que a pessoa está ali no chão e totalmente coberta de sangue. Praticamente morta. Não necessariamente morta, mas morrendo. Que cena que é essa? Não é terrível de ver? Alguns têm coragem e falam, não, eu olho de boa, pastor. Não. A maioria não tem coragem de olhar. Aquela cena, ela é impactante. Com relação a Deus, Ele, pelo seu grande amor e pelo seu poder, Ele pode olhar para nós da maneira como nós estamos. Mas por causa do seu grande amor, e que entrelaçado ou andando junto com a sua justiça e santidade, Ele tem repulsa e não consegue ver o homem manchado pelo pecado. E o homem está exatamente daquela maneira como morto, porque a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. De fato, estávamos mortos. E ele olha para aquela situação em que nós estávamos mortos, mas não conseguíamos fazer nada por nós mesmos, porque o pecado não permitia que o sacrifício fosse idôneo, que o sacrifício fosse real, que o sacrifício fosse verdadeiro. Só Jesus poderia fazer. Em outras palavras, talvez isso vai deixar você mais impactado ainda, Deus o matou. E ele disse, eu fui entregue, eu doei a minha vida. E quando ele fala ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Qual era a vontade do Senhor naquele momento? Que ele morresse. Se ele não morresse, não haveria o derramar do seu sangue. Se o seu sangue não fosse derramado, já foi falado hoje aqui na ceia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se nós não tivéssemos a remissão de pecados, dos pecados, através de Jesus Cristo, oportunidade dada por Deus a nós, através de Jesus, o nosso novo e vivo caminho, nós estaríamos até hoje mortos em nossos delitos e pecados. Até hoje vivendo debaixo de uma lei que mais acusava do que conseguia nos tirar de lá e nos fazer sermos diferentes. Agora, nós temos uma grande oportunidade, e no decorrer dessa mensagem, você vai entender mais ainda, de que este sacrifício de Jesus, o sangue aspergido, o sangue derramado naquela cruz, e como no Antigo Testamento, havia aspersão do sangue, então o sangue aspergido, que teve o alcance para a humanidade toda, a saber, aqueles que creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora nós podemos viver uma vida diferente. Jesus, ele levou os pecados sobre si, e ele foi levado à morte pelos nossos pecados. Mas ele não morreu como um Marte, não, pelo contrário. Ele foi à cruz espontaneamente, deliberadamente, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses capítulo 2,
versículo 8, que a sua obediência chegou até a morte, e morte de cruz. Aliás, se você olhar para Isaías 53, de 10 a 12, e Filipenses capítulo 2, de 7 a 9, são textos que entram em concordância, porque exatamente o 53, 10, 11, o 53, 10, fala a respeito de que ao Senhor agradou moê-lo. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazer sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Então, o plano de Deus, o plano do Senhor, é que ele se sacrificasse, é que ele fosse sacrificado, é que ele morresse em nosso lugar, pelos nossos pecados. E isso é tão difícil de entender, porque ainda mais que é um pai que entregou o seu próprio filho. E como Jesus mesmo disse, alguém poderia até antecipar-se e entregar-se por alguém bom, mas no caso dele, ele entregou-se por todos, pelos bons e pelos maus. Ele não fez acepção de pessoas, ele entregou-se por todos. Mas, como eu disse que Filipenses capítulo 2, 7 a 9, é uma concordância com Isaías 53, de 10 a 12, que nós lemos aqui nessa noite, de fato, Filipenses também vai falar a respeito disso, que ele foi humilhado, que ele, primeiramente, humilhou-se, assumiu a forma de servo, foi humilhado, mas isso trouxe para ele um nome que está acima de todo o nome, porque ele foi obediente. E aqui, o versículo 10, no final, fala exatamente que a sua posteridade e os seus dias se prolongará, porque tudo que Jesus fez naquela cruz, até a sua volta para buscar a sua igreja, ela prosperará. Cada vez que nós falamos do Evangelho, cada vez que nós anunciamos Jesus Cristo como o único Salvador, suficiente Salvador, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus e que estava indo a passos largos para a condenação eterna, mas agora volta-se para Jesus e começa rumo à terra prometida, rumo aos céus, rumo à vida eterna com Deus. Este ato de Jesus na cruz é confirmado pela profecia de Isaías 53, 10, como é confirmado também em Filipenses 2, de 7 a 9. Acho que é até bom a gente fazer a leitura, porque eu falei bastante dele, então nós vamos fazer a leitura. Vai lá comigo para Filipenses capítulo 2, do versículo 7 a 9. E você vai ver como é interessante a forma como um texto é tão parecido com o outro, e como nós podemos ver essa concordância do ato de Jesus por nós. Diz assim, Filipenses capítulo 2, de 7 a 9. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo o nome. Mas Jesus, conforme Filipenses capítulo 2, que nós lemos, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos que desde o início, desde o começo do seu ministério público, ele se consagrou a esse destino, porque ele dizia a todo momento para os seus discípulos: importa que o Filho do Homem morra, seja levantado, ao terceiro dia ressuscite. No seu batismo público também, ele se identificou com os pecadores, como mais tarde ele o faria por completo na cruz. Em sua tentação,
ele se recusou a se desviar do caminho da cruz. E ele predisse muitas vezes o seu sofrimento e a sua morte. O uso que ele faz da palavra é necessário em relação à sua morte expressa. Em relação à sua morte expressa, não uma compulsão exterior. Eu serei um herói, eu serei alguém que farei algo bom, de bondoso. Não, mas foi uma resolução interior de cumprir o que a seu respeito havia sido escrito, como nós lemos em Isaías capítulo 53. João capítulo 10, versículos 11, 17, 18, não precisa abrir, ele fala: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Mas ele fez isso espontaneamente em obediência ao Pai, que resolveu, e que deu essa resolução, e que deu essa ordenança a ele, como lemos aqui em Isaías 53, versículo 10. Ao Senhor agradou moê-lo. E ele obedeceu. Ah, irmãos, eu sei que eu e você nunca chegaremos à mínima porcentagem, ao mínimo do mínimo, diante de um sacrifício tão grande como o de Jesus. Mas me faz pensar, e você também deve pensar nisso, de que nós mesmo vendo, mesmo assistindo essa cena, e eu sei que muitos estão aí na sua mente imaginando a crucificação, mesmo pensando nessa cena, mesmo pensando em tudo que Jesus fez por mim, por você, por nós, pela humanidade, nós não queremos em nada nos sacrificar. Assim, como, pastor? Não, em nada. O que ele te pede? Sacrifício de sangue? Não, ele já se sacrificou, ele já se entregou. E o meu sangue e o teu sangue não vai valer para nada. Mas o que ele nos pede? Um sacrifício de louvor, um sacrifício de consagração, um sacrifício de santificação, um sacrifício de compromisso, e que, aliás, eu vou dizer, é um sacrifício melhor do mundo, porque enquanto nós estamos fazendo algo para Deus, os maiores beneficiados somos nós mesmos. O maior benefício de andar em compromisso com o Senhor vem sobre nós, primeiramente, porque isso causa uma paz interior, e todo homem e mulher que anda em paz com Deus é o homem e a mulher mais feliz do mundo. Por isso que quando você está olhando para algo errado, ou vai fazer algo errado, pensa naquilo que, primeiramente, vai ofender ao Senhor. Teve um tempo aqui, década de 90 mais ou menos, saiu um movimento nas igrejas da maldição, do não sei o que lá. E eu lembro que assim, às vezes ia pregar sobre pecado, sobre ofensa a Deus. Não, sobre pecado, sobre transgressão. Não se falava de ofensa a Deus. Falava o quê? Você vai fazer, o diabo vai tomar posse, vai pegar você, vai dobrar no meio, vai te quebrar. Eu nunca tive nada com o diabo. Eu nem quero saber dele. Quando eu peco, quando eu erro, o primeiro sentimento que vem em mim, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, amém? O primeiro sentimento que vem é: eu ofendi ao meu Pai, eu ofendi ao Senhor. E por muitas vezes, se você está teimando, não sai nunca daquele vício, daquela situação errada, você está dizendo com este ato, ou você está declarando com este ato, que foi o que eu falei no início, que você não está valorizando o sacrifício dele. Porque ele não veio para te lavar do pecado e você continuar da mesma maneira, porque senão não precisaria lavar. Há uma historinha, meio que infantil, mas a gente usa nas pregações também, da menina que ganhou um porquinho. Não é você não, irmã, é outra. E ganhou um porquinho, e ela pegava aquele porquinho, e ela lavava o porquinho, e colocava lacinho no porquinho, mas toda a oportunidade que ele tinha, a frestinha da porta aberta,
parecendo os cachorros lá de casa quando abre o portão. São ingratos, né? Quer ir para a rua. Esse porquinho ia para a lama. E aí aquela menina de novo pegava o porquinho, trazia para dentro de casa, lavava o porquinho, enxugava o porquinho, passava perfume no porquinho, colocava um lacinho, colocava ele sobre a cama dela, fazia carinho no porquinho, falava, ai porquinho, chega, mas nada. Primeira oportunidade, ele ia para a lama de novo. Quando você, irmão, está acostumado a pecar, mesmo com Jesus tendo te lavado um dia, vou deixar uma pergunta no ar, mas é você que vai responder. Se é que ele te lavou. Não pelo sacrifício dele que não teve eficácia, mas por você que não entendeu. Mas por você que não muda de vida nunca. Mas por você que está vendo essas pregações aí, pseudo-pregações na internet, dizendo que é normal ser torto, ser assim. Vamos ver já pela palavra se é normal. Não é normal, não. Nós precisamos tomar um rumo na nossa vida, a não ser que você queira sair daqui nessa noite dizendo para você mesmo ou para você mesma, de fato, eu sou um porquinho. Alguém quer sair daqui com esse pensamento, com esse sentimento? Eu sou um porquinho. Porque o porquinho é aquele que não nasceu de novo. E não adianta, o porquinho não vai mudar a sua natureza. Todo momento que ele tiver a oportunidade, ele vai se sujar. Está no DNA dele, está no instinto dele, está na forma para o qual até ele foi criado. Mas eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para também glorificarmos ao Senhor. E diz a palavra que, na verdade, nós somos criados para louvor da sua glória. E, infelizmente, o homem tem preferido, e muitos têm preferido, não dar louvor ao Senhor e não glorificá-lo. Mas nessa noite eu sei que nós estamos aqui com irmãos, irmãs, pessoas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Lavadas no sangue do Cordeiro, para serem diferentes e fazerem a diferença no mundo em que vivem. E aí, quando a gente também está vivendo uma vida meio tortinha aí, né? Eu já pensei isso também. Quando a gente está vivendo uma vida meio tortinha, quando a gente está fazendo uma coisinha que não serve, a gente não está pensando no sacrifício de Jesus. Doeu nele lá? Doeu, mas foi Deus que quis assim. Irmãos, tem gente que trata com tanto desprezo o sacrifício de Jesus, eu não vou nem falar de coisas mais profundas, do que as seitas pensam, do que as seitas falam. Eu quero falar de nós, que conhecemos o Senhor, que conhecemos a sua palavra, que sabemos do sacrifício de Jesus e não valorizamos pelas ações, pelas atitudes que nós temos. Mas aí, quando o ser humaninho está no errinho, fazendo coisinha errada e não quer mudar, ele começa com uma comparação dos atributos de Deus. Como, por exemplo, achar que um atributo de Deus é maior do que o outro. Como assim, pastor? Já vou explicar. O Senhor não te ama mais do que Ele é justo. O Senhor, Ele não tem uma misericórdia maior do que a sua santidade. Embora Ele tenha misericórdia, Ele requer santidade. Deu para entender? Embora Ele ama ou ame, Ele é justo. E graças a Deus que Ele é assim. Porque Ele ia ficar um negócio penso. Em nome do amor, Deus ia dizer, vai filho, faça isso mesmo que você quer. Pode se acabar no vício da bebida. Porque, aliás, o pastor lá fica pregando para não beber, mas não sou eu que falei isso não. Você pode beber porque eu te amo. Você já parou para pensar que Deus falaria isso para você? Mas tem gente falando no púlpito que pode beber, irmão, socialmente. Tem gente falando no púlpito que
Não, o que é isso? A gente tem que se divertir, ouvir uma boa música, ir numa balada boa, desde que a gente não se envolva com algumas coisas que ali tem. Então, aquela coisa de pegar a palavra de Deus e transformar em nada, porque a palavra diz que eu e você devemos fugir não do mal somente, mas da aparência do mal. Se eu percebo que o que eu vou fazer é um início de um precipício, eu não preciso esperar cair no precipício para falar, nossa, é mesmo. Uma vez eu ri muito do meu pai. Sabe o que o meu pai fez? Ele foi passar numa rua comigo e falou assim, ô Márcio, você acredita que eu passei aqui ontem e o meu carro enroscou no buraco? Eu falei, é pai, quer ver? Esse buraco, puf, ele jogou o carro lá dentro. E enroscou. Aí eu falei, olhei para ele, e agora, pai? Ele falou, não é que eu queria te mostrar que o carro enrosca nesse buraco. Eu falei, mas a gente tem que tirar o carro agora. Estava só eu e ele, uma rua morta. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, ajudei meu pai, tiramos o carro. Ai, meu Deus. Foi engraçado, mas a gente faz isso. A gente sabe onde a nossa ação vai dar. A gente sabe onde certas atitudes funilarão. A que fim chegarão. Mas a gente quer ver como é que é. A palavra vai dizer que não é para a gente tentar o zelo de Deus. Então também não sei onde encontram tanta base. Porque além de desprezarem o sacrifício de Jesus, como ele morreu por você, sacrificou-se por mim e por você, derramou o seu sangue para nos lavar, mas a gente pega esse sangue e diz assim, não, ele não me lavou, ou eu não quero que ele me lave, porque eu quero continuar na sujeira. Então por que Jesus morreu? Senão para nos lavar do pecado. Por que Deus, o Pai, o Senhor, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar e entregar a sua alma como oferta pelo pecado. Deus fez tudo isso em Jesus, para que, por intermédio de Jesus, eu e você tivéssemos o total poder, no sentido de escolher, poder sobre o pecado. Então eu posso escolher hoje não pecar. Antes não, eu era escravo do pecado. Agora eu não sou mais. Eu tenho um Senhor que me livrou das garras e do peso do pecado. Mas quando a gente quer fazer algumas coisinhas erradas, a gente quer pensar que os atributos de Deus, eles vão andar assim, totalmente desconectos, né? Algumas pessoas acham então, o amor de Deus, imagina, ele não vai olhar para o que eu estou fazendo. Aliás, o texto mais usado é o que a gente vai ler agora. Vamos comigo lá? Salmo 103. Esse texto é o mais usado pela galera que fala assim, o Senhor me entende. Claro que Ele te entende. E Ele, além de ter entregue o seu Filho por mim e por você, para nos livrar da morte, da transgressão, e nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor ainda colocou em nós, e somos habitação do Deus vivo por isso, colocou em nós o selo, o Espírito Santo, que nos selou para o dia da remissão. Então, quando nós olhamos para o texto do salmista aqui, quando nós olhamos para Davi falando sobre a misericórdia de Deus, eu quero que você entenda como ele exalta a misericórdia de Deus, e no final ele fala da forma como Deus, como um pai que se compadece dos seus filhos, mas eu quero que você
pense aqui no versículo 10 comigo em algo que talvez você nunca parou para pensar. Salmo 103, de 9 a 14, diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Glória a Deus. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como é distante o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse versículo 14, tem gente que lê e beija. Tu sabes que eu sou pó, Senhor. Ai, que beleza. Mas agora eu quero que você olhe para o que o salmista realmente está ensinando aqui. Ele está exaltando a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus, conforme a sua própria palavra, ela age assim, aquele que confessa o seu pecado e o abandona, recebe misericórdia. Já pegou você aí. Tem que arrepender e tem que abandonar. Está vivendo um relacionamento errado? Tem que abandonar. Está vivendo uma vida errada? Qual é o pecado aí de estimação? Tem que abandonar. É a palavra. Para alcançar a misericórdia. Está vendo? A outra coisa do versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Tem gente que para nesse versículo aqui, dá outro beijo. Tá vendo? Deus não me trata segundo o meu pecado. Claro, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, senão nós seríamos consumidos. Mas a palavra de Deus não me autoriza a dizer que de alguma forma Ele nos trata. Então veja bem, quem é pai aqui vai entender o que eu vou falar. Por causa do amor que você tem pelo seu filho e sua filha, pelo amor que você tem pelo seu filho e sua filha, misericórdia, quando você precisar tratar uma situação na vida dele, como é que você vai tratar? Espera aí que eu vou pegar uma faca, um pedaço de pau, acho que eu vou pegar um revólver também, é assim? Não. Mas por que você não vai tratá-lo assim? E não pode, não deve. Você não vai tratar de jeito nenhum? Não, você vai tratar. Você vai chamar para um outro tipo de disciplina, mas vai tratar. Há uma repreensão, há um ensino, há de repente uma situação em que você vai dizer: lembra aquilo que eu ia fazer por você? Ou ia te dar? Não vou mais. Porque você precisa aprender. Então é tratamento. Então Deus, Ele não nos trata segundo a nossa iniquidade. Mas a palavra de Deus jamais vai dizer que Ele não nos trata de jeito nenhum. Ele vai olhar para aquilo que nós estamos fazendo e, como um pai amoroso que é, Ele vai nos tratar sim, para nos ensinar. Irmãos, de uma vez por todas, o que vai fazer a diferença nesse mundo tenebroso e que cada dia piora mais, são os filhos de Deus. Por isso que a palavra lá em Romanos diz que a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Só os filhos de Deus, por causa da ação de Jesus na vida dele, de ter tirado do pecado e do Espírito Santo, que também o sustenta e o ensina a andar de maneira correta, é que esse mundo tem ainda esperança. Agora, se os filhos de Deus baixarem a guarda e ficar atrás de um versículo isolado aqui, um outro versículo isolado ali, tá vendo? Deus, Ele não me trata segundo o que eu faço, então eu vou continuar fazendo. Do que valeu o sacrifício de Jesus? E se estiver doendo essa palavra, é para você mesmo ela. Quanto maior é a ferida que a gente abriu, na hora da asepsia,
da limpeza, do curativo, a dor é maior. Mas se você se deixar ser tratado pelo Senhor, isso estará em pouco tempo, em poucos dias. Pela ação do Espírito Santo, pode ser agora, curado, sarado, sequinho. E você sair daqui respirando diferente até. Eu andarei em novidade de vida para sempre, de uma vez por todas, porque eu entendi por que Jesus morreu. Ele não morreu para me dar carro. Ele não morreu só para me curar. Ele pode fazer todas essas coisas, e Ele quer fazer. Mas Ele morreu pelos nossos pecados. Continuando, nós vamos chegar a uma conclusão que o Senhor, Ele é justo na mesma proporção, ou tanto que Ele ama, Ele é justo. No tanto que Ele é misericordioso, ao ponto que o versículo 12 fala que Ele afasta de nós as nossas transgressões, e como um pai, o versículo 13, e como um pai que se compadece dos seus filhos, Ele também nos abençoa, porque Ele Ele se compadece de nós. Mas tem uma outra chave aqui, além daqui que você talvez não parou para pensar, que Ele não nos trata segundo, mas Ele nos trata. Tem uma outra questão aqui. A misericórdia de Deus derramada aqui no versículo 12 e 13 é para aqueles que o temem. Sabe o que significa isso? É o filho que o pai fala e uma vez está falado, porque teme o pai. Não é temor de medo, temor de respeito. Uma das coisas que o pecado acarreta é isso também. Nós estamos declarando que nós não respeitamos o nosso Deus. Não respeitamos o nosso Pai. Todo bom filho sabe do que o pai não gosta. E ele procurará, por amor ao pai, por respeito ao pai, por zelo ao nome do pai e tantas outras coisas, fazer bem feito. Um dia eu estava no meu trabalho e meu pai passou para me pegar. Foi outro dia, não foi o dia do buraco, não. Passou para me pegar. E uma mulher que era encarregada da área da contabilidade, era um escritório de contabilidade, então tinha todos os setores lá. E eu fui trabalhar na área da contabilidade, mas o que me chamou mais atenção foi o departamento pessoal, e aí eu dei tchau para ela, fui trabalhar no outro setor. Mas um dia e ela era muito brava, e ela era chata mesmo, né? E um dia meu pai chegou lá para me buscar, eu tinha 16, 17 anos, no máximo. Meu pai chegou lá para me buscar e essa mulher estava na calçada esperando uma carona. E ela falou assim para o meu pai: escuta, você é o pai do Márcio? E eu estava chegando, mas sabendo da fama dela, e eu tinha acabado de desistir de trabalhar na equipe dela, eu falei, ai. Eu já parei assim e fiquei ao longe assim. Meu pai lá no portão com ela. Ela falou assim: você é o pai do Márcio? Meu pai falou assim: sou eu. Por quê? O senhor deve ter feito um bom trabalho, porque o senhor tem um bom filho. Aí eu já cheguei. Oi, pai, tudo bem e tal. Aí meu pai se emociona fácil, estava já lacrimejando assim. Que bom, obrigado, viu? Obrigado. Aí ela olhou sisuda para mim e falou assim: acabei de te elogiar para o teu pai. Então eu quero dizer para você, até a pessoa que não te admira, mas que quando o Senhor age pela sua vida, vai ser obrigada a dizer: você é filha do Pai. Você é filho do Pai. Agora, que vida que você quer levar? Você pode vir aqui ano após ano, é bem-vindo sempre. Não quero que você saia daqui. Mas você vai ficar vindo aqui até quando? E levando a mesma vida? Até quando nós vamos levar a mesma vida? Pensa que quando eu estou lendo, meditando na palavra de Deus, eu não sou o primeiro que apanha. Sou. O primeiro que é corrigido, sou eu mesmo.
Porque senão a palavra não seria de verdade. Porque ninguém vem aqui, eu ou qualquer outro líder da igreja, minha esposa, a pastora Margarete, ninguém virá aqui para pregar de algo que não viveu. E quando eu estou falando de algo aqui, sobre a questão do pecado, é porque também eu vivi amarras já na minha vida. Mas eu sei muito bem daquele que tudo pode. Eu sei em quem eu tenho crido e Ele é poderoso para me guardar até o último dia. Mas eu preciso me colocar diante dEle. Ninguém pode dizer que a justiça de Deus está severa, pois pelo seu amor Ele já fez tudo por nós. E por causa do sacrifício de Jesus, Ele já nos deu o escape do pecado. E mais, Ele nos deu o escape da sua ira. Porque todos nós estávamos condenados a sermos moídos por causa da nossa transgressão. Mas a ira do Senhor, por isso Jesus foi chamado também de maldito, veio sobre Jesus. Olha quanto Jesus fez. Quanta coisa Jesus fez. De tanta coisa que Jesus nos livrou, nos libertou. Para hoje, apenas a parte humana é essa: me consagrar ao Senhor e me santificar. E que ainda conta com a ação do Espírito de Deus, não é sozinho, não é carreira solo não, porque já teríamos caído também e não seríamos mais nada, mas o Espírito Santo, que Jesus prometeu, o Consolador, vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor, ou do Senhor, o Espírito Santo faz arder no nosso coração, e a gente quando está querendo cambalear, fala, opa, vamos levantar. Tem um cântico antigo que eu cantava, né? Mas depois eu parei, porque no final ele fala um negócio que é perigoso. Era uma música assim: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Parecia um sambinha assim, década de 80, na igreja. Aí depois um dia, lendo a palavra de Deus, a palavra fala assim, que aqueles que temem ao Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia. Então, qual que é o tombo do crente, irmão? É bem alto o tombo do crente. Por isso não dá para ficar tendo tombinho, não. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e falar para o Senhor nessa noite, de uma vez por todas: ajuda-me, Senhor, a me levantar. Olha, Jesus, segundo o que está declarado em 2 Coríntios 5, 21, não precisa abrir, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então não pense que a justiça de Deus está severa sobre você, porque Ele preparou, não suportaríamos a sua justiça, então Ele preparou Jesus no meu e no seu lugar. Jesus se fez pecado por nós. Ele que não conheceu o pecado, mas Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos justificados. Não porque somos justos, mas porque Ele, o justo, fez justiça por nós. E de repente, por uma bobeirinha, uma noitinha, uma festinha, irmão, vai na Tia Sô lá, compra salgado, come na tua casa, do que ficar indo em certas festas para encher a barriga, comer coisa lá e entrar nesse mundo vicioso do erro. Nós precisamos valorizar mais o sacrifício de Jesus. Muito mais do que nós temos feito. E para terminar a mensagem dessa noite, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos. Livro de Romanos, capítulo 6. Aqui, você precisa se preparar para grandes verdades. Faz tempo que eu não faço isso, até porque eu não gosto muito. E aí na internet por aí o povo fala, eu não gosto, mas eu não estou nem aí com o povo da internet. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você ouvirá grandes verdades agora. Está preparado? Pergunta aí para ele.
Jesus, ele morreu pela expiação dos nossos pecados. Jesus, ele morreu para nos perdoar dos pecados, para que nós, melhor, alcançássemos o perdão do pecado ou dos pecados. Mas ele também morreu para nos transformar. E para aqueles que gostam muito do Salmo, 103, do versículo 9 a 14 que eu li, fazendo distorção dos versículos, só para dizer, tá vendo? É normal eu ser errado, é normal eu andar errado, é normal eu andar não sei de que jeito. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então por que Jesus morreu? Para nos libertar do pecado, para nos purificar do pecado, para apagar o nosso pecado, para fazer tudo o que nós não conseguiríamos fazer com relação ao pecado. Mas também Jesus morreu para que o pecado fosse morto dentro de nós. Olha o versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para o pecado, para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos também batizados na sua morte? Lembra da simbologia do batismo? Morrer para o mundo e viver para Cristo. Versículo 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, final do versículo 4, assim também andemos nós em novidade de vida, assumindo uma vida nova. Velho homem enterrado, vontades do eu, obras da carne, não, fruto do Espírito, sim. Essa é a nova vida. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Aonde que o pecado tem domínio na tua vida? Em lugar nenhum. Versículo 6. Ele foi crucificado e com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. E versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós passamos uma semana falando do amor de Jesus, e a nossa esperança é que aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus venham para esta nova vida, venham viver uma vida nova, venham viver em novidade de vida, porque de fato foi para isso que Jesus morreu, naquela cruz. Nós vamos cantar um cântico agora, durante a primeira estrofe. Você pode cantar também, claro, mas pode ficar sentado. Eu quero que você ore, se coloque diante do Senhor mesmo, de verdade, com toda a sinceridade, e diga para Ele: Senhor, eu entendi por que Jesus morreu. E se você não entregou a sua vida a Jesus, você terá a oportunidade nessa noite. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, mas anda distante, você terá a oportunidade de reconciliação. E se você está numa luta interior, porque você quer vencer algumas coisas, hoje a palavra de Deus já te deu razões de sobra
e também te fortificará, te dará força para você vencer, porque Jesus quer vê-lo mais do que vencedor, amém?